Já pude assistir a nova obra O Canadá e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O Canadá é a nova obra de Paul Schrader, grande cineasta, diretor, etc. Esse cara é muito bom, eu vou ser sincero, do meu próprio ponto de vista. E ela conta, essa obra conta basicamente a história de um documentarista que, em seu fim de vida, decide que seus alunos, agora já formados, etc., vão filmar, justamente, segundo seu próprio relato, sua vida. Então ele vai contar todos os percalços, podres e coisas do tipo de sua vida para justamente esses jovens documentaristas que hão de seguir essa carreira. Afinal, será que a história de nosso protagonista aqui terá muitas reviravoltas? Ou será que não? Eu já começo essa crítica aqui dizendo para você assistir outra crítica minha, Jardim dos Desejos, filme também de Paul Schrader. Tá aqui no canal, é só ir lá e assistir. Como você pode perceber, se você assistir aquele vídeo e assistir esse, eu tenho um certo fascínio pelo cinema do Schrader. Eu acho ele um dos melhores, provavelmente, diretores da atualidade. Não só da atualidade, melhores diretores. Eu acho o trabalho desse cara fenomenal pelo simples fato dele justamente saber contar uma narrativa que não se eleva em certos casos, mesmo podendo. Ela é sempre densa em si próprio. Eu digo isso no sentido de que os seus longas, suas obras, até mesmo segundo muitos seus livros, eles não têm, de fato, um desfalque ou coisa do tipo. Eles não têm uma coisa bombástica, uma história de superação a ser contada, coisa do tipo. É tudo seguido de si mesmo. É tudo condensado e fechado em seu próprio mundo. Assistir Schrader, para mim, é como você assistir justamente um livro em tela, mas um livro que, diferente de muitos romances de época, não avança. Ele fica nos mesmos meandros de quem é o personagem toda vez. Toda vez acompanhamos aqui em O Canadá esse documentarista, esse documentarista já velho, prestes a morrer, falando sobre os percalços de sua vida e seu passado. Ele sempre volta aos mesmos temas: o amor, a efervescência do amor, as loucuras e as tiradas de mente dele. Ele nem foca tanto na questão do fazer documentário, Ele não quer falar sobre seus documentários já feitos, já erguidos. Ele quer falar em essência sobre quem ele é e dizer quem ele é para sua esposa, que mal conhece o próprio. Sim, a esposa aqui de seu personagem mal conhece o próprio, assim como o espectador. Acompanhamos uma vida inteira, uma vida de liberdade, transgressões, medo e coragem desse tal cineasta brilhante. O que importa aqui em O Canadá é justamente quem é esse personagem e quais são as suas falsas moralidades. Um homem que vive em desespero do próprio homem, um lobo de si próprio, Aqui é trabalhado mal, que é apresentado ao público justamente uma pessoa que é quebrada em tantos níveis, mas que não sabe quem é. Supostamente ele se confunde com histórias de seus filmes, mas ele parece estar falando a verdade temporariamente. Todo o tempo ele está falando a verdade enquanto ele filma esse documentário. Mas ele aparentemente, por estar justamente no final de sua vida, já velho, etc., está tendo delírios. Quem está certo, quem está errado, não importa. Em essência, aquele idoso, aquele homem que fala com a câmera para gravar esse documentário é quem ele é de verdade. Tudo bem se as histórias ali contadas não são reais. Isso não importa, porque em essência estamos vendo uma pessoa se abrir consigo mesma, e não só consigo mesma, com a câmera e suas efetividades. Efetividades, no caso, eu digo esse sentimento de abrir-se para a câmera ser efetivo, Justamente conseguir se abrir à câmera e justamente falar com o espectador, dialogar através da tela, de uma tela que faz todos quererem falar, mas que, às vezes, pode não servir com outras pessoas. É esse o ato de documentar, Justamente falar com uma câmera e se abrir mais com uma câmera do que com o indivíduo em si. E é isso que o filme também vai explorar. É um filme que ele não se limita a temas, mas sim a tudo que é possível dialogar
com o público, com sua audiência. Então aqui vamos ter justamente uma inserção sobre o que é documentário, o que é realidade, o que é ficção, e justamente sobre esse homem que está lutando contra si mesmo e seus medos para ser corajoso, mesmo em seu final de vida. A coragem aqui é justamente contar para sua esposa quem ele é, contar para pessoas que o conhecem faz anos quem é o próprio. Essa é a coragem do documentário. Esse documentário é falso, mas que parece muito mais real que qualquer um que está disposto a fazer o mesmo. Né? Aqui tudo é filmado com uma certa fotografia chapada. Tudo aqui é muito contrastante, mas esse contraste está mais no roteiro, na narrativa, que na tela em si. É tudo muito blasé, eu diria. E que em outras instâncias eu criticaria, aqui eu não critico pelo simples fato da história justamente usar esse blasé a seu favor. Essa fotografia, coloração mais chapada, né, com menos contraste, só é mais presente justamente em cenas do passado desse personagem, né? Cenas que acompanhamos uma juventude mal formada, né, quase não finalizada. Porém, quando ele fala de seu presente, um homem que só olha para trás, fala de seu presente, seu futuro, tudo entra em contraste. Justamente é ali que a iluminação mais funciona em elementos artísticos, mas ela sabe muito bem se posicionar em relação ao passado, porque o passado é mal formado. O passado desse protagonista é mal formado e isso fica explícito tanto em roteiro quanto em fotografia. Mas seu presente é de contrastes imensos, coragem e medo da morte. A coragem, no caso, agora é de se abrir consigo mesmo, se abrir com os seus familiares, etc. Essa é a coragem em seu enfrentamento. O medo é de que talvez isso não seja suficiente, talvez ele seja um covarde. É um homem contra si mesmo. E Richard Gere, aqui o nosso protagonista, sabe muito bem frisar isso. É um personagem que, em tempos mais passados, ele se banca o gênio, se banca o mestre. Ele de fato é mostrado em tela como alguém muito competente e até um pouco arrogante. Né? Jacob Elord, né, que também filma certas cenas do seu passado, consegue deixar esses traços, né, de arrogância, de uma efervescência, de uma adolescência meio perturbada, meio caótica, de alguém que quer ser livre. Mas será que essa liberdade não seria só medo de enfrentar seus desafios? E é aí que chega o Richard Gere do atual, aquele que fala com o espectador. Justamente são dois personagens em um só que Richard Gere acompanha, né? Que Richard Gere contracena com. E aqui temos o depoimento em tela de alguém que de fato se vê quebrado, se vê em margens e não sabe muito bem para onde ir. Richard Gere aqui, ele sabe muito bem como funciona uma câmera, como falar para uma câmera, e ele vai usar justamente dos seus trejeitos para falar com a câmera, estilo documentário mesmo, gravando e citando uma série de informações sobre sua própria vida de uma maneira fria, condensada e distante daquela rebeldia que a gente observava anteriormente. De fato, são dois personagens em um, dois personagens que não se entendem, porque de fato não são o mesmo. Um era o ele do passado, aquele que ele observa agora. E aquele que nós observamos agora, né, o Richard Gere do presente, o personagem do presente, né, que está falecendo, que está morrendo, vemos que ele refletiu sobre toda a vida e talvez ele tenha errado a vida inteira. É justamente esse personagem lutando contra si mesmo, lutando contra tudo que ele acreditou para tentar ser alguém melhor. Justamente ser esse o final, né, o ato final dele, tentar ser alguém melhor. Eu acho que há muita poesia no que o Schrader propõe aqui. Como eu disse, é um filme que não se limita a questões temáticas ou coisas do tipo. Ele vai falar sobre o fazer documentário, ele vai falar também sobre o pacifismo em tempos de guerra, né? Porque o personagem ele acaba não indo para a guerra, uma série de coisas, ele acaba se apaixonando por diversas mulheres, até mesmo casadas. Enfim, é um filme que ele não se limita. Ele é sobre o íntimo desse personagem, mas que tem diversos temas sendo tratados sobre ele próprio. Ele é um documentarista, ele é galã, ele se finge de bobo para não passar no exército, ele é a favor das drogas, aparentemente. Ele é uma temática em si, esse próprio personagem, esse próprio protagonista, cineasta. E de fato, aqui é muito falado sobre como ele vive
como, né, justamente dialogar, fazer com que alguém que assista o próprio filme entenda o que aquele objeto observado, no caso, esse personagem, é em si, em sua essência. Quem seria aquele que nós observamos? Então o Paul Schrader, ele acaba justamente criando essa narrativa sobre aquele que é observado, sobre os seus medos em relação à câmera, mas suas coragens, sobre como um relato funciona diante de quem presencia o próprio, e sobre a relação da vida, coragem, liberdade, medo, indisposição em relação ao cinema, né? O cinema é constantemente presente aqui. Apesar de ser evitado pelo protagonista, ele não deixa de amar o cinema. Ele só consegue falar sua verdade enquanto a câmera o grava, enquanto tudo ali é passado por sua mente e o próprio compreende. Ao final, O Canadá acaba por ser um relato quase pessoal do Schrader, eu acho, em relação ao que é o cinema, mas não somente isso, é muito mais que isso. É um filme sobre a relação do cinema com a morte, com a vida, com a liberdade, com a coragem e com o medo. É um filme que não vai tratar somente do ato de documentar, mas como aquele ato de documentar é para o próprio protagonista. Um protagonista que relata todas as coisas vividas ali como um diário, como um livro, constantemente atualizando e deixando tudo muito explícito para aquele que vai observar, ler, assistir, etc. É um ato da observação da liberdade, do medo, das restrições e restrições que a câmera faz com que nós justamente entendemos certa história. Então aqui, para O Canadá, eu vou colocar simplesmente uma nota 9 de 10. Eu acho que Paul Schrader acertou mais uma vez, na minha opinião. É um dos longas que teve um dos finais, para mim, mais tenebrosos e mais, no bom sentido, claro, e mais, eu diria, de deixar o fôlego lá embaixo, sabe? É um filme que ele sabe muito bem como seu protagonista funciona, mas não somente isso, como o protagonista vai falar com o espectador. Porque esse é o importante aqui, o ato de documentar e o ato de falar, o ato de explicitar uma história da vida inteira desse homem que nem ao menos existe, né? Afinal o filme tudo é fictício, mas como que ele vai deixar esse homem plausível justamente para aquele que o assiste? É aqui que Schrader trabalha seus temas, temáticas e tudo que ele quer passar justamente àquele que assiste. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que você assista. O Paul Schrader é o meu xodó. Eu gosto muito dele. Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o cara da cultura e tchau!